Boa noite, Luiz. Opa, tudo bom, Alex? Que alegria estar aqui com você e todos os colegas. Satisfação imensa em tê-lo aqui no nosso Direito que Move, né? Muito feliz em você ter aceitado o nosso convite de participar, né? Para quem não sabe, aqui conhece, a gente tem esse IG, né? O Direito que Move, juntamente com a colega Betânia, nós tratamos de direitos reais na prática, né? Igual como você, né, nós somos, né? Eu e Betânia, defensores públicos, né? Você é meu colega, meu amigo. E já aproveitando para apresentar você, Luiz, Luiz é professor de processo civil, né? É doutor e mestre pela Universidade Federal da Bahia, possui diversos cursos, né, voltado para a matéria processo civil, direito processual civil. Aí, para quem tiver interesse, são cursos ótimos, né? Eu acompanho bastante, me socorro bastante também das suas dicas, Luiz, aí online que sempre você dá. E aí eu tive aí, sempre por te acompanhar, verifiquei que você trouxe essa temática aí desse julgado do STJ e tem está imbricado, né, com o que a gente fala aqui no Direito que Move, a gente fez esse convite. Que bom que você participou, ou você aceitou a participação. Então é isso, Luiz, a palavra está com você. É uma, é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, compartilhar, aprender também, porque, como eu costumo dizer, somos todos eternos aprendizes, né? Isso mesmo. Então, nessa jornada entre estudos, compartilhamento de conhecimento e aprendizado, o melhor que a gente pode fazer realmente é se unir e juntos aqui construir, né, fazer esses brainstorming para poder tornar buscando a repercussão prática desse conhecimento que a gente vem reunindo. E um dos aspectos do estudo do processo civil que também me enche os olhos é o estudo da jurisprudência, porque especialmente depois do Código de Processo Civil de 2015, com o artigo 927, que trata dos precedentes obrigatórios, o estudo da jurisprudência ele se tornou necessário de modo geral. E isso, a meu ver, é um dos desdobramentos do processo civil. Então, quando por exemplo, neste caso, tratei aqui do tema de alienação fiduciária no contrato de imóvel, no contrato de compra e venda, né, isso tem um viés processual. Por quê? Porque isso está ali publicado no informativo de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não se trata de um caso que pode ser caracterizado como precedente obrigatório, mas, apesar disso, nós podemos analisar o seu caso concreto, nós fazemos a extração da ratio decidente, ou seja, da tese que nós extraímos do julgamento do caso concreto e que é possível replicar para casos semelhantes. E, além disso, fazendo essa análise processual, é possível antever, inclusive, a divergência instaurada no Superior Tribunal de Justiça e que isso ainda vai se desdobrar. Isso permite que nós, como profissionais do direito, possamos nos antecipar a problemas. Então, por exemplo, se a gente conhece a jurisprudência, mesmo que ela não seja obrigatória, como é o caso, Sim. E a gente tem que enfrentar um problema envolvendo uma situação como essa, nós já sabemos como a jurisprudência está se portando, que ela está atualmente divergente. No momento que você vai orientar o seu cliente, o assistido, né, no nosso caso ali, os nossos assistidos, ou o cliente, no caso da advocacia privada, sobre um pedido de rescisão contratual na compra e venda de imóvel, você saberá explicar os riscos que um pedido desse envolve. Por quê? Porque já conhece a jurisprudência e sabe que ela não está pacificada. Então, esse caso, eu já percebo que ele pode ainda tramitar por meio de embargos e divergência e até mesmo ser objeto de um tema repetitivo, já que nós temos uma divergência flagrante com outro julgado na quarta turma do STJ. E é isso que eu prego no estudo da jurisprudência, da pesquisa de jurisprudência, a compreensão, mesmo que o tema de contrato de alienação, de contrato de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária não seja um tema que esteja ali dentro do Código de Processo Civil propriamente dito, mas ele está ligado ao processo civil como espinha dorsal da nossa atuação
porque isso faz com que a nossa atuação seja mais estratégica. Conhecer a matéria, estudar a decisão, o acórdão, extrair a raça desse dende. E aí, por isso, com muita alegria, eu estou aqui hoje tratando desse tema com você. Maravilha. E o interessante, Luiz, é que, como Bethânia mesmo costuma falar aqui no nosso Direito que Move, a gente traz muitas coisas, né, que não estão nos livros, né? E para quem acompanha a gente, sobretudo você, como eu falei, nos seus cursos, e também você traz aulas, né? Acho que é toda terça, acho que hoje tem aula, né, Luiz? Ou não? Rapaz, na verdade, eu tirei umas férias, né, esses dias aí, e aí eu dei uma Para pausa. Tá? nas aulas. Respirando. Inclusive, Bacana. tô devendo a retomada das aulas. Espero que a partir da próxima semana, né, Em devo breve. estar retomando aí. Mas parei para tomar um ar, porque ano passado foram 52 semanas seguidas, né? É muito bom. Então, Muito conteúdo, muito conteúdo. muito conteúdo. Muito conteúdo. Parei para tomar um ar, né? Mas assim, continuo escrevendo, publicando, liberando os informativos em processo civil comentados. Hoje, por exemplo, liberei o informativo 684, né? Foram 56 laudas. Então, produzir esse tipo de conteúdo está lá no canal do Telegram, para quem demanda tempo. E aí aqui tem o meu STF, né? Que de vez em quando, pô, cadê você tá? Peraí que eu tô estudando, né? A gente não para. Então, só complementando, é bom continuar seguindo o Luiz para começar a seguir a gente, porque a gente traz coisas que não vão estar dessa forma tão esmiuçada nos livros, né? Então, a prática, como o Luiz traz, com a jurisprudência, como ele mesmo falou, como ele esmiuça, para quem o acompanha, é de muito valor. É de muito valor esse conteúdo. Então, Luiz, vamos lá partir para a gente saber o que é que a falta do registro no contrato de compra e venda de imóvel vai fazer com essa garantia fiduciária. Vamos lá. Então, eu acho que é importante a gente começar entendendo o que é o próprio negócio fiduciário, né? E quando a gente está tratando de um negócio fiduciário, e isso está no dia a dia do brasileiro, né? Especialmente com a aquisição de veículos e de imóveis, né? Então, se eu, por exemplo, na primeira vez que eu fui comprar um carro, eu comprei um carro de forma financiada, né? E aí depois que eu tomei consciência dos juros que eu pagava, eu decidi que nunca mais faria isso. E aí desde então não fiz mais, né? Mas isso só está enraizado na cultura brasileira. A aquisição de veículos e imóveis por meio de alienação fiduciária. E como é que de negócio fiduciário? Como é que isso funciona então? Então, o bem, né? A gente tem ali um determinado bem, seja móvel ou imóvel, e nós temos duas figuras: o devedor fiduciante e o credor fiduciário. Esse devedor fiduciante, ele está fazendo a aquisição do bem, só que enquanto ele está pagando a quem emprestou dinheiro para a aquisição do bem, esse bem, ele está na posse direta do devedor fiduciante e posse indireta do credor fiduciário, mas ele é de propriedade fiduciária desse credor, no sentido de que funciona como garantia. Se o devedor fiduciante deixar de fazer o pagamento, esse credor fiduciário poderá pegar esse bem, aliená-lo para quitar o contrato. Essa é a lógica do negócio fiduciário, tá? E aí vem uma questão: é necessário ou não fazer o registro desse contrato que tem cláusula de alienação fiduciária? É importante notar que nesse caso que a gente está tratando aqui, que é o RESP, número 1846781, né? 1846781. Aqui tratou de imóvel. Quando a gente está tratando de automóvel, por exemplo, esse contrato não está sujeito a registro no registro de imóveis, né? Mas quando a gente está tratando de imóvel, aí surge essa necessidade de registro desse contrato, porque há ali uma garantia real, tá? Uma garantia real. Então, a gente diferencia os regimes jurídicos de negócio fiduciário. A gente tem alienação fiduciária no próprio Código Civil, que tem um regramento, né, geral. A gente tem legislação específica, com destaque para o decreto Lei 911 de 69, que trata de veículos, tá? Conhecida busca e apreensão de veículos.
como a gente recebe esse tipo de demanda, né, na Defensoria Pública. Demais. E a Lei 9.514, que trata da alienação fiduciária envolvendo imóveis, né? Eu não sei como é que você, lá na atuação de vocês, Alex, vocês chegam a lidar coletivamente com esse tema, porque é importante que os colegas saibam, né, embora nós sejamos defensores públicos e colegas de carreira, mas a gente tem atuações específicas, né, especializadas na capital. Cada um no seu quadrado, né? E aí, estou aqui devolvendo a pergunta, né, para saber se existe alguma demanda coletiva ali nesse sentido, por exemplo, envolvendo alienação fiduciária ou algo semelhante. Eu nunca tive o contato de forma coletiva com essa temática, Luiz. O que pode ocorrer, e já ocorreu algumas vezes, é a tentativa de usucapiar determinado imóvel, o assistido vai lá, e aí a gente verifica que a existência de um contrato de compra e venda de imóvel com outra pessoa, negócio jurídico com outra pessoa, que não é aquela que quer usucapiar o imóvel, mas a existência desse contrato, né, de compra e venda de imóvel com a garantia fiduciária. É dessa forma que a gente tem contato lá. E é corriqueiro, né, a gente encontrar essa situação quando a pessoa, de forma individual, vai tentar a uso capião de determinado imóvel. É essa vivência que a gente tem em torno da alienação fiduciária lá no núcleo fundiário da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Quer dizer, e aí não dá para fazer uso capião do próprio imóvel que o cara está comprando, não. Né? São detalhes, porque eventualmente no senso comum ali as pessoas pensam, já que eu estou há muito tempo aqui no imóvel, eu vou parar de pagar e vou pedir a uso capião do imóvel. Mas nós temos diversos impedimentos para uso capião e uma delas é a intenção de compra. Então, se a pessoa está ali naquela relação jurídica com a intenção de aquisição ou de comodato, isso, né, Alex, impede aí essa aquisição para uso capião. É importante também a gente pontuar que normalmente são as instituições financeiras que fazem esse tipo de contrato, né, que estabelecem essa cláusula, né, e essa garantia. E a gente sabe que elas não vão usar se permitir a dormir para o direito não socorrê-las, né, as instituições financeiras. A partir do momento que determinada pessoa não usa o direito para se socorrer, pode haver, sim, a mudança da qualidade, né, da posse. E aí, a gente chama de intervenção da posse e a possibilidade de uso capião. Mas eu acredito que nessa situação de contrato de compra e venda de imóvel com a cláusula de garantia de alienação fiduciária, eu acho que é quase impossível se ocorrer nesse sentido. Então, é muito difícil de você encontrar a possibilidade de uma pessoa usucapiar determinado imóvel através de um contrato de compra e venda que ela mesma celebrou e tem essa cláusula, né, essa garantia. Especialmente se estiver registrado. E aí é o problema, registrado. É a temática, isso. E veja que essa necessidade de registro do contrato de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária, ela vem prevista ali no artigo 23 da Lei 9.514, que vai dizer assim: constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro no competente registro de imóveis do contrato que lhe serve de título. Então, por que a gente está discutindo essa questão se é necessário ou não fazer o registro? Porque a repercussão prática disso está nas relações, milhares de relações de consumo que nós temos no Brasil envolvendo compra e venda de imóveis. E milhões de pessoas celebram contratos de compra e venda de imóvel para alienação fiduciária. Se o registro é necessário, esse contrato de compra e venda, caso haja o registro, não pode simplesmente ser rescindido, com pedido de reembolso das parcelas pagas e devolução do imóvel. Agora, se esse registro não é feito e ele é impositivo, aí isso dá àquela relação a configuração de relação de consumo. Ela desnatura a relação de alienação fiduciária e torna ela uma relação de consumo, fazendo com que o consumidor possa, então, fazer o pedido de rescisão. Aí você imagina a repercussão prática dessa decisão que nós estamos tratando aqui hoje. Quantas pessoas estão, nesse momento de pandemia, envolvidas em dívidas e, eventualmente, esse imóvel financiado é mais uma dívida que está onerando o orçamento familiar e vê nessa decisão um respiro para dizer, opa, eu vou agora fazer então o pedido de rescisão desse contrato e ainda vou receber 90% do que eu paguei.
Aí vamos imaginar que o cara pagou 100 mil reais já ao longo de anos e agora está apertado porque não está conseguindo pagar. E aí vai na gaveta, pega o contrato de compra e venda com a cláusula de alienação fiduciária, vê que não está registrado e fala, caramba, agora eu vou procurar meu advogado, conversar com ele, vou pedir a rescisão e vou receber 100 mil aqui de volta e vou entregar esse imóvel para lá e em outro momento da minha vida eu vejo isso. Eu compro outra casa, né? Então, essa decisão, ela leva a essa repercussão. A gente pode ter, a partir desse entendimento, milhares, uma cadeia de pedidos de rescisão de contrato de compra e venda com essa cláusula que não foi objeto de registro. Só que, por outro lado, isso também pode colocar em xeque, pode causar um desequilíbrio no mercado de compra e venda de imóveis, né, com essas incorporadoras imobiliárias ali, que não sejam necessariamente instituições financeiras, porque as instituições financeiras, os bancos, eles, via de regra, eu não conheço nenhuma instituição financeira que deixe de fazer o registro de um contrato desse. Então, essa falta de registro, ela normalmente está envolvendo ali uma incorporadora, né, que está fazendo a compra, a venda direta dos lotes ou construção das casas e tal. Né? Então, isso pode desencadear uma série de ações nesse sentido. Opa, verifiquei que o contrato não está registrado, pedido de rescisão. Ah, e aí como é que funciona essa rescisão? Da forma como ocorreu no caso. Devolução do dinheiro para quem pagou, te devolvo o imóvel e cerca de 10% a 25% é perdido em favor do vendedor. Por que de 10% a 25%? É um percentual que o STJ já declarou em outras, né, em jurisprudência já pacificada aí no passado, de que é um percentual não abusivo, então de 10% a 25% não abusivo, de perda em favor do vendedor para cobrir essas despesas administrativas, né, que se pode ter em todo e qualquer contrato. E aí é isso que pode acontecer. Se o contrato, por outro lado, está registrado, qual é o procedimento? A gente tem uma espécie de expropriação extrajudicial. É até curioso isso, porque quando a gente está tratando de execuções, a expropriação de bens, ela, via de regra, acontece a partir do Estado juiz. Então, o Estado, ele vai no patrimônio do devedor, ele pega o patrimônio do devedor, faz a expropriação para poder pagar o credor, certo? Só que, quando a gente está tratando da Lei 9.514, em 97, a gente está tratando de uma expropriação que é totalmente privada. É a instituição que vai lá no cartório de registro de imóveis, pede para o cartório de registro de imóveis notificar o devedor, notifica, o devedor não paga, o próprio ente privado leva esse imóvel ao leilão, sem nenhuma intervenção do Poder Judiciário. Essa é uma espécie de expropriação totalmente privada. Agora, por que é possível fazer isso, né, no âmbito privado? Porque esse imóvel é bem de raiz, então, diferentemente do automóvel, o devedor não vai conseguir tirar ele do lugar, né? E a transferência ocorre mediante registro. Então, para poder fazer a alienação dele em leilão, o banco, ou a incorporadora, seja lá quem é o credor ali, vai lá, contrata um leiloeiro, coloca esse bem em leilão, hoje em leilão virtual, né? Você tem diversos sites que fazem esse tipo de leilão, contrata um leiloeiro desse, leva esse bem a leilão ali, alguém compra, só que esse alguém que comprou agora, possivelmente vai ter que buscar o Poder Judiciário. Pra Isso. Quê? Ele nunca teve a posse. Nunca teve a posse, exatamente. Vai ter que fazer a emissão de posse no imóvel que agora é dele. Então, emissão de posse ali. Por que emissão de posse, né? Emissão porque é a primeira vez que ele vai tomar posse. Isso. Então, nunca tomou posse. Então, olha, essa diferença entre emissão e reintegração, tá? Sabe aquelas lições de vida que você tem? Luiz, eu tenho uma coisa interessante. Você acredita que a minha primeira ação como advogado foi uma emissão na posse? Foi mesmo. É brincadeira. Olha que tem tempo, viu? Não é bom falar que não tem tempo. Mas foi. E eu saí vitorioso, né? Saí vitorioso porque estava tudo, o universo estava conspirando, os documentos, tudo conspirando. Então, foi minha primeira ação, né? É curioso isso. Os direitos reais, né? E já estavam me caçando, né? Desde enraizado. Enraizado.
enraizada. Eu queria até pontuar também que essa alienação fiduciária, a legislação que veio trazendo essa possibilidade desse tipo de cláusula, nesses contratos de compra e venda de imóvel e até dos móveis também, como você falou há pouco, ele veio dinamizar o mercado, porque o que se utilizava muito era a hipoteca, e a possibilidade do credor ter a propriedade resolúvel no sentido de ceder crédito à pessoa deu muito mais confiabilidade a esse trato comercial. E essa decisão, como você traz aí, pode trazer, tem um bônus, né? Se eu posso chamar isso de bônus para o devedor, ele tem também um grande ônus, porque pode desaquecer o mercado imobiliário, como você mesmo falou, num ponto aí da nossa conversa. Então, a gente tem que ter muita parcimônia em relação a essa decisão, porque ela pode ter consequências aí não muito boas em relação ao macro, né? Ao que pode acontecer no nosso no mercado, em relação, não falo mercado em detrimento das pessoas, não, mas possibilitar mesmo a destinação de crédito para as pessoas adquirirem os seus imóveis e tudo mais. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de parcimônia a esse respeito. Eu concordo, e assim, agora, é possível evitar isso, né? Como? O vendedor vai lá e diligencia o registro do contrato, certo? Sim. Então, o que acontece na situação em que o contrato não é registrado? Na verdade, o vendedor também está querendo ganhar. Então, o registro do contrato tem um custo, certo? Tem um custo. E aí, no caso concreto, o que o vendedor ali alegou? Mas o registro ficou sob responsabilidade do comprador. Se a garantia te beneficia, certo? A garantia te beneficia. Você vai entregar a responsabilidade e não vai diligenciar, deixar a cargo do devedor, né? No caso do comprador, desculpa, né? Ele não necessariamente ele pode estar como devedor, o credor depende da situação, mas o comprador. Então, se você é vendedor e a garantia te beneficia, é preciso que o vendedor faça, às vezes, para resguardar o seu direito e diligencie o registro desse contrato. No então, mínimo é responsabilidade, né? No mínimo é responsabilidade do credor. A lição que fica, né, é a seguinte, a meu ver, né? Consumidor, se não há registro, há uma grande chance, vou falar em chance aqui porque nós temos divergência uma divergência entre a quarta e a terceira turma, há uma grande chance de o comprador enquadrar essa relação como relação de consumo, e aí se ele conseguir enquadrar como relação de consumo, ele consegue a rescisão, consegue receber o dinheiro de volta de 90% a 75% de volta e devolver esse bem. E se ele não conseguir enquadrar como relação de consumo, aí ele está sujeito à expropriação extrajudicial e provavelmente vai sair com nada e até devendo, né, por causa dos custos envolvidos. Agora, se está registrado, realmente não tem nem o que discutir. Não tem conversa. Não tem conversa. Está sujeito ali ao rito dos artigos 26 e 27 da Lei 9.514. Tá? Então, assim, chegou aí, foi procurado, está sendo procurado para uma questão em que a pessoa está devendo o financiamento do imóvel, a compra e venda do imóvel, a primeira coisa é verificar se esse contrato de alienação fiduciária está registrado. Está registrado? Lei 9.514, não tem discussão. Não está registrado? Pega essa decisão do STJ, faz eu chamo de o hackeamento do processo, vai lá, faz o download integral do processo, estuda o processo, tá? Se não teve nenhuma experiência com isso, hackeia esse processo e faz o mesmo pedido, fundamentando com esse precedente, que embora não seja obrigatório, tá? Tem uma forte fundamentação, exatamente, para ser utilizado no caso concreto aí. E né, nesse tempo de pandemia, então, pode ser uma grande saída. Grande argumentação gente. Também. E não deixar de ler o seu artigo, né? Que está lá disponível. Está lá no Isso, muito bom, Brasil. Por sinal. Estou preparando um blog, então em breve isso vai estar também tudo condensado. Publicado. Blog e o perfil no Jus Brasil, né? Porque uma coisa vai levando a outra, né? Mas é uma construção aí de tijolinhos. Perfeito, juiz. Massa. Deixar só claro aqui, porque quem não registra, né, imóvel não é dono, né? Só para finalizar nossa conversa aqui, eu acho que você trouxe todos os pontos que foram discutidos no RESP, né, que a gente apontou. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Quero convidar as pessoas que não nos conhecem aqui do Direito que Imóvel a passar a nos seguir, né? Nós estamos no
Instagram, aqui, Facebook, no YouTube, também conteúdos exclusivos no Telegram. Da mesma forma, o professor Luiz aí também está presente em todas essas plataformas com seus cursos, né, ótimos de Direito Processo Civil. É isso, Luiz. Quero deixar você aí para dar sua última palavra, já agradecendo bastante a sua participação aqui com a gente. Olha, Alex, obrigado a você, Betânia, pelo convite. Foi muito bacana estar aqui nesses... Eram uns 20, né? Mas 27 minutos. Se a pessoa ter a curiosidade de olhar os episódios lá, né? A gente tem lá, não sei nem, já tem tantos. Se quiser ir lá olhar, nenhum tem 20 minutos de reais, mas o nome do quadro é 20 minutos de reais. A gente tenta, mas não consegue porque vai fluindo, é muito bom, muito bacana. É porque você parava pra pensar, né? O direito real de propriedade é um só, né? Mas ele se desdobra em quantos? Se desdobra em quantos? Você tem um Entendeu? infinito. Aí ele se desdobra em tantos, que é igual aos 20 minutos. São 20 minutos desdobrados. Entendeu? Enquanto vocês chamam ali, venha participar dos 20 minutos de reais, vocês só não explicam que são 20 minutos desdobrados. E esses 20 minutos desdobrados vão para 27, 38, né? E assim sucessivamente, amigo. É muito bom. É isso aí. Um forte abraço aos colegas que estão participando aqui, que não me seguem no Instagram. Convido a entrar no Instagram. Tem um link lá que você pode se cadastrar para receber convites para aulas, conteúdo diretamente no seu e-mail. E também, nesse momento, encontra-se aberta as inscrições para o curso Cisbajude na Prática para advogados, em que você vai saber tudo sobre como utilizar o Cisbajude de forma estratégica nas suas execuções para pedidos de penhora eletrônica, para requisição de informações, descoberta de fraudes e também quebra de sigilo bancário, tá bom? Só ir lá no meu Instagram, link na bio, se inscrever e você vai poder ter acesso a esse curso. Nosso colega André Maia, mandar um abraço para ele. Muito obrigado, Luiz. Uma ótima noite. Viu? Um abraço, meu Valeu. Fique com Deus aí. Tchau, tchau. Tchau. Obrigadão.